Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal do YouTube da Uma Universidade. E hoje estou aqui com o Felipe e com o Rodrigo mais uma vez para a gente falar desse assunto tão curioso, né, que repercute tanto, que é sobre a hipnose. E o foco hoje é a hipnose que você pode fazer em você mesmo, que é a auto-hipnose, ou como seriam os passos para que você possa usar desses recursos que fazem parte dessa técnica, dessa fabulosa energia que traz a hipnose no seu dia a dia, porque como a gente já viu, não sei se vocês assistiram a última live, mas a live que a gente fez sobre tirar, né, ali os resquícios do que é a hipnose, tirar o misticismo da hipnose e de fato deixar claro para vocês o que é a hipnose. Nós já falamos nessa outra live, então se você não assistiu, assiste lá. E hoje o foco é como você pode usar a hipnose em você mesmo, a auto-hipnose. Felipe, Rodrigo, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui no canal do YouTube da Humani. Diana, Obrigado obrigado, você. obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado. Bora lá destrinchar esse assunto de como a gente pode usar a hipnose para a gente mesmo, porque a hipnose, Opa. vocês viram, né? Se vocês não assistiram de novo, eu quero falar que existem muitos tipos de hipnose, de modalidades da hipnose. A hipnose como uma terapia, a hipnose como o entretenimento, que você pode usar para você se divertir. Você pode estar hipnotizado agora mesmo assistindo a gente, você pode estar na frente da TV e ficar totalmente tomado por aquilo, né? Porque tem a ver com a concentração, tem a ver com a imaginação, tem a ver com o estado linguístico dentro de você, como você usa a linguagem, os diálogos internos dentro de você. Mas o foco hoje é isso. Como você pode melhorar, né? Ajustar coisas dentro de você e usar a auto-hipnose ao seu favor. Bora lá, Rodrigo, como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá, vamos dividir. Hétero-hipnose é quando a hipnose é guiada por alguém. Auto-hipnose é quando nós fazemos conosco mesmo. Para os meus clientes, eu sempre mando um áudiozinho de auto-hipnose guiada. Né? Então, na verdade, sou eu conduzindo a pessoa para que ela simplesmente se permita fazer isso e depois ela aprende a técnica e pode executar sozinha. Né? A auto-hipnose, ela primeiro, tem muito a ver, né, diferente da heterohipnose, ou seja, conduzida por alguém, tem muito a ver com o treino. Quanto mais você exercita, melhor você fica com a utilização desta técnica. Né? E ela tem que ter sempre um propósito. Uma repetição que não faz sentido para você, né, ela não tem o poder porque não é nem verdade para você. Então tem que ter um propósito claro e tem que ter uma intenção muito clara também. Né? Não adianta você achar, ficar lá mentalizando, né, um sucesso se você ainda não sente isso dentro de você. Você não trabalhou isso dentro de você. Né? Então você sim começa com propósitos coerentes e potencializa isso através de autossugestão. Né, Fê? Como é que você evolui daí? Vamos lá. Falou e disse, e queria colocar as origens disso. As origens da auto-hipnose começou com um livro muito antigo chamado O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Esse é um livro de um psicólogo chamado Emile Coué. Esse livro é um livro bem antigo, eu acho que ele está até hoje como domínio gratuito, né? Tem um nome que eu esqueci talvez agora, né? Que você consegue acessar esse livro. E isso começou há muito tempo. Então, Domínio esse público, domínio domínio público. público, esse livro começou, esse é um livro antigo, e ele tem uma frase, que é uma frase muito boa, que ele fala assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. É uma frase genérica, e ela visa abraçar todas as áreas da sua vida e tal, e o livro bate naquela questão de, olha, fale essa frase todo dia, toda hora, quanto mais você falar, melhor que você vai ajudar a si mesmo com isso. Então, esse é um conceito. Vieram outros livros depois, bem conhecidos, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, né? O Murphy fala do subconsciente, que é um jeito de você se reprogramar, você reprogramar o seu subconsciente.
é você usar algumas frases também, é você usar visualizações. A gente tem também as origens lá no método antigo, mas ele existe ainda, chama Método Silva. Tem um livro que chama Método Silva de Controle Mental, um livro fabuloso. É um livro antigo também, mas bem interessante, que tem as origens disso. E eu citei esses três livros por quê? Porque os três falam da auto-hipnose, de uma forma até rudimentar da auto-hipnose, mas isso foi evoluindo muito, essa forma de você fazer auto-hipnose. E isso bebe de tudo que o Rodrigo falou agora para vocês. Você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma intenção. E você tem que querer fazer algo com isso, porque não é só entrar em transe, né? É, em inglês tem uma expressão muito legal, chama de state chaser, que é algo como pessoas que buscam o transe. O cara quer buscar a experiência psicodélica, ele está buscando a experiência pela experiência. E não é esse o objetivo. A hipnose é uma porta que leva você para algo. Então, por exemplo, quando a gente falou das afirmações, todas elas funcionam, funcionam muito bem. Mas se você as coloca num contexto de hipnose, se você entra em um estado de foco, imaginação e concentração internos e faz essa prática, o resultado vai ser muito maior no final, certo? Principalmente porque o cérebro, isso já é uma afirmação das neurociências, ele não consegue diferenciar muito a realidade do imaginário, né? Por exemplo, tem um neurocientista chamado David Eagleman, que tem um livro Incógnito. A gente gosta de dar referências, assim como ele está dando, né? Para falar, a gente sai afirmando coisas, né? Então, neste livro ele coloca que o estado de vigília é para o cérebro emocional, para o cérebro límbico, esse livro aí, Esse aqui, Incógnito, ó, né? É, incógnito, David fantástico. David Eagleman é um dos maiores neurocientistas da atualidade, né? Então ele coloca lá, ele dá um exemplo muito curioso, que para o estado de vigília e o estado de sonho não tem muita diferença, não. Talvez você tenha um pouco mais de compromisso no estado de vigília, ou seja, acordado, que se vier um carro, você sair do lado, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Que às vezes ele leva para um outro conceito ali, que ele fala assim, para reforçar esse conceito, quer dizer, ele fala assim, às vezes você tem um sonho que de tão real você acorda, ou assustado, ou feliz, ou emocionado, o corpo já estava vivendo aquela experiência, liberando noradrenalina, cortisol, serotonina, não sei, você acorda suado. Ou seja, o cérebro construindo, é poético, o cérebro constrói luz, né? Sem vir nenhum elemento de fora, apenas internamente, o corpo já estava reagindo àquilo. O que é, com isso, é um princípio também dentro de uma visão neurocientífica que, se você faz uma auto-hipnose e vive, se engaja, acredita, se empenha e põe verdade naquilo que você está fazendo para você, o cérebro já vive aquela experiência, já vive aquela realidade. Tanto é que, por exemplo, pessoas que têm, como você disse, dificuldade de falar em público, você faz treinamentos mentais de se imaginar fazendo aquela aula. Porque o cérebro já está treinando. Por exemplo, na hipnose usada no contexto esportivo, tem atletas que usam auto-hipnose, por exemplo, em corrida, e eles imaginam, eles ficam com a mão aqui assim, alguém simula o tiro do disparo dos 100 metros rasos, e a pessoa está com a mão aqui. Quando ele acha que ele cruzou, ele faz assim, aí eles cronometram. E aí ele vai fazer isso na pista e praticamente bate o mesmo tempo. Ou seja, o cérebro ele está treinando, já que não tem muita diferença entre o estado de vigília e o imaginar, quando existe engajamento emocional. Então você vive essa experiência, o cérebro vai sendo treinado mentalmente. E isso gera muitos resultados positivos em contexto terapêutico. Quando a gente fala da questão do cérebro e os estados, né, que a gente vive em vários estados cerebrais, inclusive eu trabalho com as meditações, que são meditações guiadas, né, e eu particularmente gosto muito das práticas de meditação, e dentro das meditações guiadas, né, a gente guia a pessoa passo a passo para sair de um estado para entrar num outro estado, só que a gente usa vários recursos para isso. E aí, quando a gente fala de cérebro, a gente está falando de níveis, né? Níveis que agora, por exemplo, aqui no estado alterado, que é o estado, vamos falar, alerta, né? Estou prestando atenção no que o Felipe está falando, estou prestando atenção no que o Rodrigo está falando, e aí a gente tem outros níveis que a gente vai baixando.
Para entrar num nível hipnótico, digamos assim, e que vocês como hipnólogos, vocês, como é que você sabe que a pessoa está num nível? Não sei se fala nível, eu não sei como é que a gente fala. Como é que eu sei que a pessoa está num ponto de aceitar sugestões ou aceitar um processo, um caminho de cura, né? Porque eu estou fazendo essa pergunta justamente para o nosso público entender os passos disso. Porque, por exemplo, na meditação a gente guia a pessoa ou a gente usa técnicas de silêncio, e aí a gente vai entrando em níveis no cérebro. E na hipnose, como é que funciona isso? Diana, olha só, tem uma diferença, né, da meditação para hipnose, porque, eu vou até medir bem as palavras, porque não necessariamente uma meditação tem um fim em si. Não Uhum. necessariamente. A pessoa pode meditar diariamente, por exemplo, para um contexto maior de saúde mental, de paz mental e emocional, né? Ela medita, às vezes você medita naquele dia e a meditação foi ok, não foi nada de extraordinário, mas você está treinando o seu cérebro dia após dia. E eu gosto de falar de meditação porque a gente vê numa evolução da conversa, a gente começou agora falando da parte, entre aspas, mais mística e com menos explicações científicas, como Joseph Murphy e José Silva. José Silva tem um pouquinho mais, mas a gente passou agora pelo cérebro. Quando a gente chega de meditação e auto-hipnose, é importante falar de um contexto que tem, chama neuroplasticidade. Eu vou mencionar daqui a pouco o que que é isso, como é que isso funciona, mas quando você fala dos estados e de como a coisa se mistura, então, assim, a meditação não tem um fim em si. A hipnose, ou melhor dizendo, a auto-hipnose pode ter um fim específico para algo que vai acontecer daqui uma hora, por exemplo. Então, o Rodrigo falou, puxa, eu entrei em auto-hipnose antes de participar dessa live. Puxa, hoje à noite eu vou numa pizzaria, putz, eu sou fã de pizza, preciso me controlar, puta merda, vou comer uns 10 pedaços. Você faz auto-hipnose para você já falar, puxa, qual a resposta que eu quero no final desse dia, né? Então, é muito interessante isso, porque tem um fim específico de curtíssimo prazo. Por exemplo, outra questão, com uma técnica de meditação, você não consegue resolver uma dor em questão de segundos. Com uma técnica de auto-hipnose, sim, né? Então, tem umas diferentes. Eu gosto muito das duas, as duas são necessárias, complementares, devem existir em conjunto, e as duas têm essa capacidade de fazer o quê? De alterar o cérebro. O cérebro tem uma capacidade fantástica, chama neuroplasticidade dependente da experiência, porque o cérebro é plástico. E essa questão específica, você consegue alterar o cérebro em tempo real com a meditação e com a auto-hipnose. Você consegue alterar neurotransmissores do cérebro. Você consegue alterar a ativação de áreas do cérebro que seriam ativadas por um pânico, por uma depressão, etc., via um processo de terapia rápida, com técnicas de hipnoterapia, você consegue parar algumas respostas. Então, o cérebro deixa de ficar reativo e passa a ficar mais responsivo. Pô, quer comentar um pouquinho aí da neuroplasticidade também, desses processos? Você está falando agora, tem um livro do Joe Dispenza, ele é muito cogitado aí, tem pessoas que o amam, tem outros que não sabem muito bem o que ele quer falar, né? Mas eu gosto bastante de um comentário que ele faz no livro dele, ele fala assim, por meio do ensaio mental, imaginar repetidamente a execução de uma ação, os circuitos cerebrais conseguem se organizar para refletir nossos objetivos, né? Ou seja, é a neuroplasticidade. Podemos tornar nossos pensamentos tão reais que o cérebro muda para parecer que o evento já se tornou uma realidade. É isso, esse é o treino. Então, quando você está treinando, 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 até o momento em que você já treinou tanto aquela experiência mental que de repente dar aula já está para o cérebro quase que adaptado àquela situação. Isso é o que o Felipe fala sobre neuroplasticidade, a nossa capacidade que o nosso cérebro tem de poder mudar experiências emocionais, hábitos e tudo mais. Senão a gente ficaria refém de como está, fica. E não é isso. Né? E através da auto-hipnose a gente pode. Você perguntou como é que a gente sabe quando a pessoa está em transe ou não, né? Pela auto-hipnose, ela é um pouco mais difícil, porque as pessoas ficam
elas querem achar que vai acontecer alguma sensação, alguma coisa mística, vou sair do corpo. Não, é justamente esse ensaio mental, mas como você vai fazendo isso através de respiração, aprofundamento, né? Você tem um processo inicial que você faz com você mesmo para aprofundar isso. Vamos deixar aqui um teaser para a gente fazer uma ao vivo com as pessoas no próximo encontro, hein, Fê? Só de prática, para todo mundo ficar curioso aqui, Mas só existe, teoria. pela heterohipnose, ou seja, quando você está fazendo em alguém, existe algumas sintomatologias características para perceber que a pessoa está em transe, quando a gente coloca algumas técnicas para levar à hipnose. Né? Sintomatologia do transe, por exemplo, você percebe que a pálpebra do olho fica tremendo, né, Felipe? Como se estivesse em REM, assim, você vê que o olhinho está tremendo, às vezes a pessoa Isso. fica num estado sinestésico, que fala, né, Fê? Catalepsia, É, ca- catale, é, ca- cataléptico. catale- Cataléptico, você coloca a mão fica nesse estado, né? Ou ao contrário, você solta assim, está completamente desligada, né? Então existe algum sintoma, uma que a gente chama de sintomatologia de transe, né? Que você percebe que a pessoa já está num estado bem aprofundado nesse transe. Eu gosto dessa palavra transe. Tem pessoas que falam da teoria do estado e de não estado. A gente tem que falar, né, um pouquinho sobre isso, mas a gente gosta da teoria do estado, ou seja, o transe existe. Né? Porque senão não faria sentido, por exemplo, você perceber uma figura que o Felipe estuda muito, que é o Ian Hof, né? que, Wim Hof. que isso, que fica lá no meio do Polo Norte só de shorts, meditando, né? 2 horas e não entra em hipotermia. Então você tem um estado alterado de consciência. Eu gosto de imaginar isso. Né? A teoria do não estado é que nada mais é do que apenas você se imaginar que está acontecendo alguma coisa. Mas senão não faz sentido imaginar aqueles gurus, né? O pessoal na Índia que faz coisas incríveis, impressionantes, né? Através de concentração profunda, E né? uma coisa, Rô, que é importante a gente falar também é que não adianta ter só o transe profundo. Isso vale para a clínica ou quando a pessoa vai fazer sozinha. Quando eu faço auto-hipnose sozinho, se eu vou muito fundo, o que acontece? Eu durmo. Porque se eu fundo demais, se eu estou sozinho, eu não consigo entrar tanto, né? Naquele estado tão profundo e ficar me dando sugestão, porque eu estou me dividindo entre hipnotista e sujeito, né? Então, tem essa questão que você está fazendo sozinho, porque se você for aprofundar demais, você vai perder a sugestão que você vai ficar se dando ali, bum, vai embarcar no local, né? Mas o que eu queria falar para vocês que estão assistindo a gente é mais do que você se preocupar com a profundidade do transe. Sim, deve existir transe, eu concordo com o Rodrigo, é estado para mim também. Mas mais do que isso é o querer mudar. Não é o estado pelo estado, né? Em inglês a É o expressão é objetivo, é o state propósito, chaser. né? Ah, estou procurando lá aquela vibe, estou procurando aquela, meu Deus, eu vou acessar uma coisa. Não é isso. É sempre aquilo, você quer mudar? Quero, né? Então, muitas das vezes, já vi em clínica uma pessoa que entrou super bem no estado hipnótico, ficou com o braço cataléptico, ficou com a perna cataléptica, a perna ficou parada no ar, ela sentada, levantou o joelho, levantou o braço, e a gente fez o processo, ela teve bons resultados, teve mais de 0 a 10, ela chegou num 8, né, de resultado clínico. E uma outra pessoa que não entrou tão bem, entrou em hipnose, mas não foi, entre aspas, tão fundo. Quando acabou a sessão, eu lembro que era uma pessoa com medo de andar de elevador. Quando acabou a sessão, eu falei, vamos testar, vamos no elevador? Ele falou, vamos. A gente subiu e desceu umas 10 vezes. Nota 10. Então, é uma somatória de pontos, né? É entrar no estado, sim, ok, mas mais do que isso, a pessoa fala, cara, eu quero mudar. Eu quero usar isso para algo, eu quero fazer algo com isso. Certo? E vocês podem dar para a gente, que está aqui, todo mundo que está assistindo a gente, algumas dicas assim que a gente possa usar no nosso cotidiano sobre a auto-hipnose, por exemplo, né? Hoje, dizer assim, o mal do século a gente está na era da ansiedade, a gente está
Óbvio que a gente não vai entrar aqui em questões mais clínicas, como, por exemplo, depressão e tudo mais, porque eu acho que isso seria imaturo da nossa parte, mas no sentido de que eu acho que isso tem que ser tratado na clínica, né? Se você está nesse tipo de condição. Agora, no dia a dia, a gente sabe que a ansiedade é algo que às vezes vem nos visitar. Por exemplo, no momento que eu estou ali, né, sendo cobrado pelo chefe, não entreguei o negócio, ou sei lá, tem várias situações, né, no nosso cotidiano, principalmente quem trabalha em empresas, né, no mundo corporativo. E para a gente dar uma autocontrolada assim da ansiedade, a gente tem como usar a hipnose também? Quer Vamos lá ver. começar? Vamos. Sim. Primeiro você, como a gente falou, o exercitar. Não é de repente da noite para o dia, agora aconteceu, agora eu vou fazer. É uma constância. Então você tem que treinar antes, né? Para quando você estiver nessa condição, você está mais resiliente, você acessa esse estado mais rápido. Então, por exemplo, eu gosto de um exercício muito simples, né? Quando você simplesmente fecha o olho, cadencia sua respiração. Respiração, o Felipe é mestre, né, nessas técnicas, ele pode falar um pouquinho de algumas respirações. Cadenciando a respiração, aí você se imagina literalmente num ambiente seguro seu, praia, jardim, né? Sei lá, um campo, né? Naquele local, você pode colocar alguma pessoa que você gosta? Pode, não pode? Ou simplesmente vamos colocar praia, simplesmente se imagine lá. É gostoso para você entrar naquele mar? Por quê? Porque estamos trabalhando com arquétipos, né? Um arquétipo ali de entrar no mar, e isso representa para você uma memória afetiva de paz. Vamos trabalhar assim. Faça isso. Entre, respira. Deixa a água te envolver. Quer fazer uma limpeza? Deixa essa água te limpar. Não sei. Por quê? São arquétipos para você. Respira. Tal. O fato de você fazer isso 3, 4 minutos, eu já fiz isso no metrô em pé. Estava tudo cheio de gente. Eu fechei os olhos e falei, estou no meio. Quando você abre o olho, você leva até um choque. Você fala, nossa, peraí, você se transporta. Então, esse já é um exercício que ajuda a controlar. E hoje estamos falando de uma forma bem tranquila, imaginativa, e você já sente um, um controle melhor, baixa esse nível, né? Então, assim, como você falou, poxa, estou no meio de trabalho, estou ansiosa, tenho que entregar um material, né? Dá essa respirada. E se você quiser, nesse momento, falar, calma, tudo vai se organizar no seu tempo, da sua maneira, e eu me permito. Acabou. Abre os olhos, o cérebro já estabilizou, seu coração já estabilizou, e você entra e volta a trabalhar. Né, né Fê? Deixa eu Você tem acrescentar alguma algumas coisas, coisa? né? Perfeito, vou acrescentar Isso. algumas pitadas aí. Importante é você fazer auto-hipnose de forma preventiva, né? Todo dia, prevenção. E quando você vai fazer auto-hipnose de forma preventiva, você tem que. Não dá para falar essa frase sem falar a palavra não. Não use a palavra não. Então, se eu falar para você que está me assistindo aqui, não pense numa Kombi amarela, você pensou numa Kombi amarela, eu não tenho dúvidas disso. Então, não pense numa Kombi amarela. Pensou? De novo. Então, quando você for fazer sua auto-hipnose, você tem que construir Positivo. frases simples no presente. Eu não vou ficar ansioso na reunião. Pronto, já está imaginando você ansioso na reunião. Não existe uma imagem para a palavra não. Não existe. Não é uma imagem representacional, o não. Então, em vez de não vou ficar ansioso, eu vou ficar calmo. Eu não vou ficar com medo, eu vou ficar corajoso. E é no presente, o eu sou corajoso, eu sou feliz, eu sou Estou calmo, eu calmo, estou estou tranquilo. hoje, hoje, é sempre isso, hoje. Pode brincar com aquela frase que a gente falou do Emil Coelho, hoje e todos os dias da minha vida. Então, é uma primeira dica. Então, usar de forma preventiva vai ajudar. A meditação vai ajudar a acalmar o cérebro, em específico uma área do cérebro emocional chamada amígdala cerebral, que ela vai ficar menos reativa e mais responsiva. E para momentos em que você perguntou, Diana, o que acontece? Quando a ansiedade já está no corpo, a gente precisa tratar o corpo.
Comecei recentemente agora uma psicologia, uma pós em psicologia corporal, que bebe da linha de Reich, de Lowen, dessa galera toda aí, e se fala muito de tensões no corpo, né? Então, que não é Graças, as couraças, as couraças, o caráter, né? A formação do caráter. Então, tudo isso está no corpo. E uma vez que chegou no corpo, você não vai conseguir usar uma técnica mental para dissolver. Então, o que você precisa fazer? Duas chaves. A primeira é, o Rodrigo mencionou, mas às vezes eu nem vou para a visualização, eu vou direto para uma respiração. Para respiração. Direto, direto. Assim, direto e reto. Tá lá o avião, pousou em uma respiração. É um padrão A, calmo, né? a Diga, pode falar. respiração ainda é, pela neurociência, a forma mais rápida de ativar o sistema parasimpático. Segue daí. Isso. A respiração ativa esse sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso, uma das ramificações do sistema nervoso responsáveis pelo mecanismo de relaxamento, por exemplo. Então, um padrão de respiração bem longa e bem profunda resolve, né? Bem longa, bem profunda, bem longa, bem profunda, isso tende a acalmar bem. A segunda dica para dar para as pessoas aqui vem de dois livros. Um livro chama Toque, em português, que é um livro de um neurocientista que criou um método para curar toque sem remédio, e vem de um livro chamado Way Out. É um livro sobre dor crônica, escrita por um neurocientista também. E qual a técnica? A técnica diz que quando você entra nesses momentos de pânico, de estresse, de burnout, você está com a amígdala gritando no teu cérebro. A amígdala, via de regra, ela aciona quando você tem uma ameaça, mas eu falo que a gente evoluiu como espécie, mas nem tanto, porque ela continua fazendo o mesmo estrago que ela faz num animal, por exemplo, ou quando a gente vivia na época das cavernas. A amígdala deveria ser disparada com uma ameaça real, mas a amígdala hoje passou a ser disparada com ameaças imaginárias, o que você acha que são reais por mecanismos de associação. Você começa a achar coisas e ela dispara também. Então, qual o exercício, sem muitas delongas? É um exercício de autofala, de autodiálogo, e você falar, eu estou seguro, eu estou segura, né? A Diana aqui me perguntou, eu estou segura, eu estou protegida e está tudo bem. Eu estou segura, estou protegida e está tudo bem. Então, essa fala consigo mesma desativa a amígdala. Essa frase tira o mecanismo do medo. Então, essa fala, junto com a respiração, junto com a visualização que o Rodrigo falou, entrando no mar e companhia e tal, resolve bem o problema. E curioso, você olha está que falando. maravilha, não? É muito bom. Curiosamente, Diana, eu tive uma cliente, primeira anista de psicologia, e ela me dizia que ela tinha duas crises de pânico por dia. Eu falei, quase impossível ter duas por dia. Uma já deixa a pessoa inviabilizada o dia todo, mas ela disse que tinha duas por dia. Explicamos bastante numa psicoeducação, onde você explica como é que é essa fisiologia que acontece quando você está nesse estado ansioso. E ela entendeu como o corpo trabalha, né? E ela falou, nossa, que curioso, eu não sabia disso. Então ela estava refém das próprias emoções e literalmente perdia o controle. Na hora em que você se aproxima do seu corpo com curiosidade, não com medo, a valência muda. Então você fala, poxa, é o meu corpo entrando já no processo, no estado de prontidão, tá legal, tal. E ela, casualmente, depois da nossa sessão, ela fez exatamente isso que ele falou. Ela criou uma terapia para ela, ela se dava um autoabraço e dizia para ela: calma, tá tudo bem aqui fora. E só o fato dela fazer isso, ela se sentia bem, o corpo não entrava, né? Meio que cortava todo esse looping de ansiedade. O que, que é esse looping? O medo gera ansiedade, que aumenta o medo, que gera ansiedade, e você vai nesse bate-volta até a pessoa ter esse estado de pânico. E aí, nesse autoabraço, ela fala: não, tá tudo bem aqui fora, corpo. Eu sei que você quer me deixar com os melhores recursos, estado de prontidão, né? Mas tá tudo bem. Ela falou: Rodrigo, depois que eu comecei a fazer esse exercício quase besta, simples, eu estou tendo crises de pânico talvez uma vez por mês quando eu tenho. Eu falei, nossa, que bacana. Ela fez o processo. Isso não é uma auto-hipnose muito simples? Claro que é. E eu Mas fiquei feliz demais só para por ela. acrescentar algo também, né? É interessante a gente fazer esse vigiar constante e ter essa prática constante, porque, de novo, né, o nosso cérebro ainda é reptiliano, ainda é mamífero, né?
Grande parte do cérebro ainda é completamente instintiva. Hoje se questiona até onde vai o livre-arbítrio, porque a gente está muito ligado aos instintos e pouco às decisões racionais. Então, essa semana passada, eu tive um quadro de dor de cabeça muito pesada por 2 dias. E, cara, me pegou de um jeito, falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí liguei lá no plano, etc, pediram para tomar o protocolo de sempre, de remédio de farmácia, dor de cabeça. Mas eu falei, cara, eu vou tomar, mas junto deixa eu voltar às bases, porque é fácil a gente esquecer. É fácil a gente se deixar levar pelas ondas da vida, né? Mas nessa hora eu falei, cara, eu vou tomar meu remédio, mas com consciência. Então, disse para o meu cérebro, eu tô tomando, tal, mas tá tudo bem. Tá ok. Eu tô na minha casa, tá ok, tô fazendo minhas coisas. E foi. Claro, tem efeito do remédio, tem, mas nessa semana, só para vocês terem uma ideia, por que eu tô falando isso, Felipe, só o remédio resolve? Depende. Saiu um estudo de neurociência essa semana falando que a expectativa altera o resultado do antidepressivo. A expectativa altera o resultado do remédio. A ação do remédio, perdão. Então, nessa semana, semana passada, então, eu tomei, claro, falei, fiz essa autoconversa e tal, mas é isso, é orar e vigiar constante, é usar todas as técnicas a todo tempo, a toda hora. É isso aí. No livro Corpo Guarda-Marcas, de Bessel van der Kolk, tem lá estudo de placebo, e que placebo também dava, para quem tinha depressão, que o estudo, placebo também estava dando quase o mesmo resultado da medicação, ou seja, a expectativa que o Felipe falou, né? Muito bem. Então, olha só, gente, várias dicas aqui de como que a gente pode estar utilizando a auto-hipnose, a autossugestão, né? Porque é nada mais do que você escolher, né? Ter uma conversa mais positiva com você mesmo e usar a auto-hipnose a seu favor, né? Sendo que a gente enfrenta todos os dias, de alguma forma, desafios, novos aprendizados, alguns são mais fáceis, outros são mais difíceis. Às vezes a gente tem desafios que tem a ver com a nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, nosso trabalho, e a auto-hipnose como um diálogo interno positivo, um diálogo interno onde você vai sugestionar, né, o uso da linguagem, o uso das palavras, escolher melhores palavras. Ó, lembra, ó, o cérebro ele não aceita o não, então não adianta você falar não tem pulga no meu jardim e não cuidar do seu jardim, né? Eu não tenho erva daninha no seu jardim e não ir lá arrancar as ervas daninhas. Então, como o Rodrigo e o Felipe estão falando aqui, você tem que estar envolvido ali com as suas emoções, né? Você tem que estar ali sentindo aquilo e dando essas sugestões positivas para você usar a auto-hipnose de uma forma favorável para que você possa criar uma vida grandiosa, não é isso? Não é isso, meninos? Sim, Falou e vamos disse, marcar um essa outro é a missão. encontro para a gente fazer. Vamos marcar outro encontro para a gente fazer uma live usando esse recurso, né? Vamos Conduzindo as usar as pessoas. técnicas, isso mesmo. Isso. Então, já fica o convite aqui para todos vocês ficarem atentos que a gente vai ter essa live aqui. E vou dar um spoiler, Diana, para eles, hein? Várias técnicas de auto-hipnose, não vai ser uma só, não. Mas só para deixar o povo com um Isso. pouco atrás da orelha, tá bom? Muito bom. Então, a gente na próxima live vai falar aqui, né, nessa websérie de lives sobre a hipnose, técnicas específicas que você pode utilizar no seu dia a dia de auto-hipnose para que você possa usar esse recurso para que você possa criar, né, uma vida mais harmônica, uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz. Obrigada, meninos. Obrigado. Vocês, chamei Obrigado. vocês de meninos, já estou me sentindo íntima de É isso aí, isso aí. Eu fico muito bom. feliz, eu fico feliz. E vocês que estão nos assistindo, lembra de dar o like aqui, fazer comentários, faz perguntas para o Felipe, diretamente aqui para o Rodrigo também sobre esse tema e sobre esse tema no sentido de como você pode usar melhor a hipnose, a auto-hipnose, e também se você tiver a vontade, né, de estar aqui com a gente, se formar, né, aprender mais sobre a hipnose ou passar por uma sessão de hipnose terapia com o Rodrigo, com o Felipe, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Harion, a gente se vê. Abraço, gratidão. Obrigado, Bom, tchau, Diana. tchau. Beijos para vocês. Beijo.